Agora nós vamos tentar entender melhor essa equação e do porquê esse diferencial de calor ele é igual à multiplicação dessa constante de transferência térmica pelo gradiente de temperatura e, por último, multiplicado, então, pelo diferencial de área. Ok, então, vamos começar entendendo a constante aqui, né, de proporcionalidade, que seria K. K também é conhecido como constante de transferência de calor, e ela tem a seguinte unidade: caloria por metro quadrado graus Celsius. Seria, né? Então, a unidade de energia, uma unidade de área, metro quadrado, e uma unidade de temperatura. Eu coloquei essas unidades aqui porque, principalmente graus Celsius, já que no cotidiano nós lidamos mais com essa unidade. Então, fica mais fácil de entender. Ok, então por dentro eu tenho um fluido com temperatura menor e por fora um fluido com temperatura maior. A transferência de calor então vai se dar no sentido do fluido mais quente para o de menor temperatura. Então aqui a transferência de calor seria nesse sentido, certo? Se eu analisar o cilindro, eu poderia dividir a parte externa, né, a área dele, da seguinte forma. Só para facilitar o entendimento do que eu quero passar aqui e quero que vocês entendam também como essa constante realmente funciona, como devemos interpretar ela. Então, por exemplo, aqui eu teria, vamos supor que fosse 1 metro quadrado. Então tem uma unidade de área. E se eu tiver 1 grau Celsius de diferença de temperatura entre a parte externa para a parte interna, ou seja, aqui é 1 grau Celsius maior que aqui, então eu teria uma caloria sendo transferida por 1 metro quadrado, lá para o interior da tubulação, para esse fluido aqui. Vou chamar esse fluido aqui de A. E o fluido por fora é o fluido B. Então eu tenho uma transferência de calor do fluido B para o fluido A. E em 1 metro quadrado, ou seja, em 1 metro quadrado, se eu tiver uma diferença de temperatura, se esse aqui for 1 grau Celsius maior que esse, então um gradiente de temperatura de 1 grau Celsius, considerando a área de 1 metro quadrado, eu teria uma energia de 1 caloria sendo transferida do fluido mais quente para o fluido de menor temperatura, ok? Então é isso que essa constante relaciona. Ela relaciona a área, o gradiente de temperatura e a energia transferida, energia térmica. Voltando para a equação aqui então, dQ é um diferencial de calor. Então ele vai ser igual a K vezes T menos T da parede, certo? A temperatura da parede, vamos supor que não fosse a temperatura da parede aqui, tá? Que isso vai acabar confundindo. Então, ao invés de ser a temperatura da parede, é a temperatura do B, do ar. Que B. K vezes TB, que é a temperatura do fluido mais quente, menos a temperatura do fluido mais frio. E aqui eu multiplico depois pela área, mas eu quero entender por partes. Primeiro aqui, por que eu multiplico? Então, por quê? Por quê? Isso é algo que poucas pessoas se perguntam, só usam a equação e é isso, sabe? Então, esse diferencial aqui de temperatura entre dois fluidos, ele vai ser agora, é claro que não vai ser de 1 grau Celsius, vai ser uma diferença de temperatura maior. É, não compensa eu fazer um trocador de calor gigantesco ou um dimensionamento inteiro de um trocador para transferir 1 grau Celsius de temperatura.
entre dois fluidos, né? Não vai ser nem um pouco viável, economicamente falando, mas olha só, vamos supor então que a temperatura de B e a temperatura de A seja maior que 1 grau Celsius. Então por que que eu multiplico por K? Porque K ele é uma constante, ele vai dizer, sempre vai ser transferido uma caloria por 1 metro quadrado se eu tiver um gradiente de temperatura de 1 grau Celsius. Então se eu tenho uma diferença de temperatura de, por exemplo, 20 graus Celsius entre os dois fluidos, se for de 20 graus Celsius, logo eu vou multiplicar por K, porque se a cada 1 grau Celsius eu transfiro uma caloria, então quantas calorias seriam transferidas por 1 metro quadrado, supondo que eu tenha uma diferença de 20 e não de 1. Então eu teria a quantidade de energia transferida por 1 metro quadrado de área com um gradiente de temperatura de 20 graus Celsius. Ok, isso aí foi o que eu obtive multiplicando K pelo gradiente de temperatura a diferença de temperatura dos dois fluidos, certo? Foi o que eu obtive aqui. E se eu multiplicar agora então pela área? Se eu multiplicar pela área, então eu teria. Agora, eu sei que se eu multiplicar pela área, então eu vou saber o quê? Qual a quantidade total que é transferida. Por quê? Porque aqui eu estou analisando a quantidade. Olha só. Estou analisando a quantidade transferida por essa área aqui só. Ou seja, essa é a quantidade de energia transferida por 1 metro quadrado com essa diferença. Então, vou multiplicar agora pela área para saber quanto de energia eu vou ter no total, considerando que eu também tenho todo o restante aqui para ser utilizado, né, como meio condutor dessa energia térmica. Então, no total, eu pego a área total e multiplico pelo que eu obtive e eu tenho a quantidade de energia que é transferida por essa seção do tubo aqui. Tá? A área total dessa seção. Esse aqui nem é o tubo inteiro.